Olá, queridos telespectadores do nosso programa Sem Filtro. Que bom tê-los aqui novamente. E vamos hoje conversar com mais um convidado muito especial. Uma pessoa da nossa comunidade que veio falar conosco um pouquinho a respeito do seu trabalho, da sua missão aqui conosco. E, sem muitas delongas, eu já vou apresentar para vocês o meu amigo pessoal, o médium, o palestrante, o membro da Sociedade Kardecista de Butiá, querido Daltos. Que bom estar aqui. Dalto Soares. Dalto Soares. O Dalto, né? O Dalto do Lojão, para quem não lembra, e já voltando um pouquinho no tempo, né? E o Dalto, irmão do Nelson, do Kisuko, do Gelson, e eu tenho medo de incorrer e esquecer alguém. Mas, enfim, a gente nossa que está aqui hoje. E, inicialmente, eu quero agradecer muito a disponibilidade dele estar aqui, para que a gente possa conversar um pouquinho, né, num momento em que a gente vive muita tensão por conta de tantas coisas que a gente anda passando nos últimos dias, né, tantas notícias tristes, né? Então, a gente tem que buscar um pouco de um conforto espiritual para essas coisas todas que nos atingem, mesmo que não diretamente. Quem de nós não fica comovido, não fica mexido quando a gente, infelizmente, na hora do almoço ou pela manhã, quando a gente liga os veículos de comunicação, as nossas notícias, quase que 90% delas, diz respeito a alguma catástrofe ou alguma situação que nos deixa a pensar, né? O que estamos passando? Que sensação tão ruim é essa para nós, meros mortais, se nós não tivermos algo a que nos agarrar, uma fé que nos faça suportar essas dores do outro, que são a dor, o que dói no outro, com certeza também dói em nós. Se isso não acontece, a gente tem que ficar um pouquinho preocupado, né? Então, Dalto, que bom te ter aqui. É um prazer imenso te receber para esse bate-papo, que eu tenho certeza que todos nós vamos ganhar muito hoje aqui. Que bom, é um prazer estar aqui pela minha primeira vez, visitando esse programa, né? E, de antemão, já gostaria de levar o esclarecimento a todas as pessoas que estão nos assistindo, que as colocações que aqui eu colocar é segundo a doutrina espírita, não é nenhum enfrentamento com nenhum credo religioso, né? E não querer desfazer de nenhuma crença dos demais irmãos que estejam nos assistindo. Apenas levar o esclarecimento segundo a doutrina espírita, com maior carinho, com maior respeito, né? Com maior admiração por todos os credos. Na verdade, essa ideia de convidarmos o Dalto partiu muito assim, porque o Dalto ele é uma das pessoas que assiste o programa Sem Filtro, né? Eu fico tão feliz, né? Nossos ouvintes são muito qualificados. E eu tenho a oportunidade, quando em vez, por conta de me dirigir ao meu ambiente de trabalho, eu passo pelo Dalto e a gente sempre troca uma conversa, né? E sempre conversas que volta e meia caem na questão, né, da espiritualidade, da fé. Por quê? Porque nós, na nossa trajetória e dentro das nossas linhas religiosas, que não cabe aqui julgarmos qual é a melhor, mas a dele eu a respeito, assim como ele respeita a minha, e todos buscamos a mesma coisa, né? Que é o bem-estar do mundo, das pessoas, da natureza, das coisas que Deus criou. E é sempre muito bom conversar com o Dalto, ele passa uma mensagem muito positiva. E a gente veio, Dalto, agora de uma sequência, não vou saber precisar as datas, mas só no mês de março nós tivemos 2 episódios muito tristes e que marcaram por vários dias os noticiários, que foi a questão daquele pai de São Gabriel, né, que atirou o filho da ponte para, não sei se ele queria atacar a esposa, alguma coisa assim, mas enfim, uma coisa que chocou todo mundo. Tivemos aquele outro pai também, no mês de março ainda, em poucos dias de diferença, que solicitou a mãe para pegar os 2
os gêmeos, os meninos, para uma visita, eles eram separados, e antecipou a sua visita, ficou de devolver os meninos na data determinada lá, não os devolveu, e quando viram, ele foi, né, os três, o pai e os 2 filhos, foram vítimas de um acidente muito brutal, onde os 3 vieram a falecer, e o motorista do caminhão, que foi envolvido no acidente, não sofreu quase ferimentos, mas disse que o carro veio em sua direção, o carro com o pai e as crianças, o que fez levantarem a hipótese de que teria sido proposital, né? Aquela professora, agora também há poucos dias, lá em Bento, se não me engano, ou em Caxias, numa escola municipal, que foi esfaqueada por 3 menores, né? Ainda bem que a professora sobreviveu. Então, assim, são episódios que cada vez mais vêm fazendo parte da nossa rotina e que não tem como a gente se acostumar a ouvir isso, não tem como a gente não ficar chocado com isso e nos levar a pensar o que explicação nós poderíamos achar, já que não temos nenhuma que nos pareça aceitável para esse tipo de atitude. O que está acontecendo, Dalton, nesse mundo terreno, com todas essas transformações e as pessoas meio que alucinadas em busca do que talvez elas nem saibam? É uma pergunta complexa, mas eu sei que tu vai desenvolvendo e nós vamos conversando. É complexa e a gente vai tentar desenvolvê-la de uma maneira que fique mais clara para que a gente possa entender e até absorver tudo isso que está acontecendo. Mas, Denise, a doutrina espírita vem explicando desde a década de 1992, que a Terra estaria evoluindo. A Terra é um planeta de provas e expiações. E agora, a partir do ano de 2020, ela passaria a ser deixar de ser provas e expiações e passaria para ser para regeneração. Então, aqueles espíritos brutos que não apresentavam a evolução, a sensibilidade de vivenciar os ensinamentos de Jesus, estão na última encarnação na Terra. Então, agora nós estamos nesse tumulto, estão passando, está acontecendo e vai acontecer coisas que vai mexer muito com a sensibilidade, com a estabilidade de nós encarnados que estamos aqui nesse mundo, né? Porque nós estamos sofrendo essa transformação e nós não estamos preparados para absorver essa grande mudança. Então, a doutrina espírita já vinha nos avisando desde a década de 90, onde que iria acontecer essas pandemias, que iriam retirar várias almas no mesmo dia, aos milhares, né? E está vindo outras que irão acontecer na mesma faixa, né? Pela brutalidade de nós espíritos encarnados, pela aquela dominância do poder. O que eu queria só, antes da gente avançar, o que seria a prova, a expiação e a regeneração, propriamente dito? Digamos que esses espíritos que passaram por provas e expiações, mas não estão aptos ainda, não sei se a palavra seria essa, a um nível de elevação maior espiritual, esses vão passar pela regeneração? Não, é assim, os espíritos que não apresentarem essa sensibilidade, a obediência, vamos colocar isso para que o público possa entender. Sim, né? Para quem não está, muitos leigos como eu. Exatamente, para quem é leigo, não está estudando a doutrina espírita, não tem esse conhecimento. Então, aqueles que não apresentarem a tendência a vivenciar o Evangelho de Jesus, esses espíritos deixarão de reencarnar na Terra, irão para outros planetas menos evoluídos, né? Então, na Terra agora você pode observar que as crianças que estão vindo agora, elas estão vindo com um pulo de inteligência bem maior
do que eram os nossos tempos atrás, né? Então agora já está vindo com habilidades bem diferentes. Com habilidades bem maiores, e no Brasil principalmente, que é o celeiro do mundo, pátria do Evangelho, né? Segundo o livro de Chico Xavier, né? Então só vai estar encarnando aqui espíritos de luz, que vai nos transformar, vai nos modificar a nossa sociedade, a nossa maneira de ser. Nós passaremos agora a sofrer uma transformação que passaremos a ser bem mais humanos, bem mais desmaterializados do que até o mundo até hoje. Então, esses últimos reflexos que nós estamos vendo até na sociedade de hoje, né? Isso está acontecendo no judiciário, na imprensa, né? Escrita e falada. Hoje nós estamos vendo na área principalmente da governança do mundo, né? Uma tendência para as coisas que vai acabar nos modificando. E se nós observarmos, Denise, nós temos facilidade para admirar e frequentar os ambientes que são levados para como é que eu vou dizer para ti, com a falta de evolução espiritual. Imagina uma novela sem a maldade uns com os outros. Não tem audiência. Né? Esse programa que nós temos aqui agora, que me falta, eu não olho na Rede Globo, como é que é esse que tem agora, que tem uma etapa que teve há pouco, me falta o nome dele, o maior sucesso é esse que tem na televisão, a Rede Globo. O Big Brother? O Big Brother. Está tendo ainda. Então, o que a gente vê no Big Brother? É uns malhando os outros, um fazendo mal para os outros, e se não tiver aquilo ali, não tem audiência. Né? Os filmes, o mal vencendo, acaba perdendo no final. Né? Então, sempre, aonde que não tiver a maledicência ainda, não tem audiência. Então, a nossa maioria da nossa civilização ainda é muito ligado na maldade. E a doutrina espírita vem trazer esses esclarecimentos. Ela não vem trazer nada diferente, né? Que foi a nossa primeira grande revelação ao mundo de Deus, foi o ato de mediunidade que foi apresentado, foi Moisés falando com Deus, né? Depois Jesus subia a montanha para conversar com quem? Através da sua mediunidade, Jesus ia conversar com Deus, né? E isso que o médium faz, é receber, né, uns espíritos de luz, a mensagem do espírito de luz, claro que tem que passar pelo grifo para ver se é realmente, né, porque todos nós nos manifestamos, né? O médium, qualquer pessoa pode vir a se tornar um médium todos nós somos desde médios. Todos nós somos médios. Porque tem muito estigma. Observa com a maior naturalidade, Denise. Observa com a maior naturalidade. Quando tu está reunido num grupo de pessoas e uma pessoa boceja perto da titia, o que acontece? Em cadeia, né? Em cadeia. Reação em cadeia. Já me dá vontade de bocejar também. Se está reunido num lugar e uma pessoa dá uma risada, como essa que tu deste agora? Né? Contagia, né? E o contrário também contagia. E o pior é isso. E o contrário também. E aí fecha com o que tu disseste, né? Que eu não sei se por causa da natureza humana, que eu não vejo isso nos animais, esse ódio. Não, mas os animais percebem. Sim. Tu já notou que o gato na tua casa, ele recebe umas visitas de um jeito e outros de outro? Tem visita que ele arranha e tem visitas que ele se encosta e... Sim, são energias que eles percebem, né? Os animais, os cachorros também. Na verdade, o nosso objetivo hoje aqui, ao trazer o Dalton, é justamente a gente tirar um pouco desses dogmas, né, que existem e que muitas vezes afastam as pessoas de conhecer mais sobre, né? Eu sou uma pessoa eu fui criada na Igreja Católica, eu sou católica, mas eu leio a literatura espírita, porque eu encontro em muitas das literaturas espíritas coisas que batem no meu coração e que fecham com aquilo que eu acredito e que tem na minha doutrina católica, né? Então, eu acho que as pessoas, quando elas querem impor a doutrina sem antes perceber que o que faz com que a doutrina tenha vida é aquilo que está em volta dela, é a sua prática diária, o seu viver, aquilo se torna apenas um catecismo, né? Que não é vivenciado. E a doutrina espírita tem muito a ver com a Igreja Católica, e nós admiramos e respeitamos muito os irmãos católicos. Até então, que eu também fui criado e batizado dentro da Igreja Católica,
E como diz a doutrina espírita, há vários caminhos que levam a Deus, né? A Igreja Católica é um, a Igreja Evangélica, os irmãos evangélicos são outros, que dizem evangélicos, né? E a doutrina espírita é outros. E tem pessoal também que trabalha nessas outras religiões, podemos dizer que a Umbanda tem muita pessoa tentando fazer o bem, né? Que é o caso das benzedeiras, né? Sim. São pessoas que... E que infelizmente é uma cultura que hoje em dia está se acabando, né? A gente não vê mais tanto aquela cultura. A gente se criou nisso, mas a benzedeira não deixa de ser uma médium, né? De luz. Com capacidade, com a mediunidade de cura. Entendeste? Como a gente quando tu chega perto de uma pessoa e tu conversa com a pessoa querendo o bem, desejando o bem, tu leva uma energia de cura para aquela pessoa. O que a gente quando faz uma oração? Vai lá na igreja, vai lá no centro espírita, faz uma oração para mim. O que é fazer oração? É tu se dedicar a fazer uma oração para que a gente consegue fazer, todos nós conseguimos fazer isso, e a pessoa recebe aquela energia. Ela vai se modificar, mas ela precisa estar aberta para isso, né? Sim, ela precisa estar aberta. Porque o mal não existe, né, Denise? O mal não tem poder nenhum, né? É o que a doutrina espírita coloca, né? Tem gente que coloca assim, aquele outro irmão que é o inimigo de Jesus, né? Todo mundo diz que ele tem, porque ele não tem poder nenhum. Qual o poder? Qual é o mal que tem? Não existe o ódio. O ódio não existe. Ele só existe até quando tu estiver dando energia para ele. No momento que tu parou de gerar energia, terminou o ódio. Nós não fomos feitos com ódio, a gente é feito por amor, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então o amor predomina dentro de nós, o ódio só existe enquanto nós darmos a nossa energia, a força a vitalizar para o lado do mal. Né? É que eu imagino que é isso que está acontecendo muito assim. Né? Quando tem gente que prega muito Satanás não existe. O Satanás é o nosso lado mal que a gente vitaliza e daí cede energia, ele precisa da nossa energia. Né? E a doutrina espírita esclarece muito isso, Denise, que é uma coisa fantástica, porque ela vem vivenciar, ela vem trazer coisas que o Jesus explicou para a época. E Jesus disse, né, na época, né, virá um outro após mim que vão esclarecer coisas que ora não podeis entender. E a terceira revelação é a doutrina espírita, vem explicar o porquê de todas, porquê que Jesus falou sobre parábolas. Que o povo da época não estava com entendimento, não compreenderia, e até hoje ainda não compreendemos aí no que Jesus falou. Porque nós não conseguimos vivenciar aquilo, né? Ainda estamos muito brutalizados. E de certa forma, isso que estamos passando, isso está previsto, digamos assim, nas escrituras? Que íamos passar por essa... Denise, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, mas fomos criados simples e ignorantes. Né? Tu veja que no começo do mundo, quando a gente se criou, a gente avistava um ou outro, a gente tentava matar o outro. Né? E até hoje, Denise, até nas próprias relações que a gente observa, que a gente vem com essa tendência de fazer o mal com muita facilidade. O bem a gente tem que se esforçar para fazer. Não é fácil fazer o bem, não. O mal a gente faz com facilidade, como diz o apóstolo Paulo, que até quando nada o faço, eu o faço. Porque quando uma pessoa está necessitada e tu diz assim, não é comigo, tu está fazendo mal. Porque às vezes as pessoas não precisam dos teus bens materiais, eles precisam da tua palavra, do teu aconchego, do teu carinho, deles se sentirem... importante que alguém se importou com eles, né? Que bacana. E a gente se importa com vocês. É por isso que a gente está trazendo esse tema aqui. Só que nós também nos importamos com os nossos patrocinadores, que agora vão ter que fazer o seu momento aqui conosco, e por isso a gente vai fazer uma pausa, um intervalinho, para vocês tomarem uma aguinha. A gente já está aqui no nosso chazinho e já voltamos para seguir conversando com o Dalto. Fica aí conosco. Estamos de volta, que bom que vocês continuam aqui conosco. E para quem ainda não tinha assistido o primeiro bloco, a gente segue conversando com o Dalto Soares, membro da entidade kardecista aqui de Butiá, médium, palestrante, que está trazendo muita luz. Nosso estúdio hoje está especialmente iluminado, né? Nos trazendo palavras de esperança, de fé, até porque... a gente comentava que as notícias do nosso mundo lá fora não andam muito
muito boas para o nosso lado, né? Então, importante a gente poder levar essa palavra a quem nos assiste, porque no bloco anterior o Dalto colocava que o mal não existe, né? Mas que ele acontece à medida que a gente dá voz a ele, dá poder a ele, né? Então, talvez a gente possa começar a pensar um pouquinho como é que a gente anda como ser humano, né? Porque não tem problema, aqui é sem filtro, o Dalto já resolve ali. Continuando, a gente muitas vezes quer a solução divina, mas a gente não faz a nossa parte aqui terrena, né? Porque Deus, ele age através de nós, que somos seus instrumentos. E se eu não sou instrumento de Deus, como é que eu vou querer que ele haja na minha vida, né? Dalto, me corrige, porque tu fala com propriedade, eu falo com o meu coração e divago um pouco a respeito da questão. E a intenção aqui não é confundir o público. A intenção aqui é justamente dar palavras de alento, de conforto. É o que a doutrina espírita nos ensina, que Deus não nos condena, Deus não nos julga, né? E Deus não nos perdoa. Então, por que ele vai te perdoar se ele não te condena? Né? Se ele não te condena, por que ele não te julga? Mas aí, talvez nós tenhamos a consciência que estamos errados e por isso pedimos perdão. Né? Aí que está tendo a festa na casa do Senhor, né? E chegou um cidadão para participar da festa do Senhor e disseram para ele na frente: tu não está com a roupa propícia para participar da festa. Qual é a roupa propícia, Denise? É o nosso perispírito. Nosso perispírito não estava preparado, né? Não estava límpido, com as energias do bem, para que a gente adentrasse na casa do Senhor. Então, o que a doutrina espírita vem dizer? É que tudo que nós pensamos, tudo que nós agimos, a maneira que nós pensamos, não é o que eu digo para ti, Denise, é o que eu penso no fundo do meu coração. Cria uma energia, e essa energia dá coloração para a nossa aura. Tá? Aquela aura que todos os santos da Igreja Católica têm, todos nós temos aquela aura. E aquela aura, ela brilha de acordo com a energia da calada do nosso ser, do nosso pensamento, do que nós somos, do que nós pensamos. Sabe aquela história? Ora pensou, ora pecou? Uhum. Então é assim, é na calada da nossa consciência, o nosso pensamento, né, do que nós agimos com os outros. A Denise está doente. Né? Aí pode brotar dentro do Dalto assim, bem feito para ela, né? Ou então, e eu posso me sentir me colocando no teu lugar. Se eu sou uma pessoa bondosa, eu me coloco no teu lugar, né? Já fazer uma oração na hora para que a Denise passe a ser melhor. E outra, Denise, esse mundo que nós vivemos, a doutrina espírita nos esclarece muito, é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. E o Evangelho é rico nisso quando nos explica em todas as coisas, né? Por exemplo, a gente não consegue doar aos necessitados 100% do teu salário, de tudo que tu ganha. A gente consegue doar uma pequena parte, talvez 2%, 3%, acaba ajudando a comunidade. E quando a gente ora também, Denise, quando a gente ora em benefício de outra pessoa, a gente consegue doar muito pouco da energia que a gente deseja. A maioria da energia fica armazenada no nosso perispírito. Então, o bem que a gente faz aos outros não é os outros que tu faz o bem para ti mesmo. Entendeste? Aquela energia que tu pensa as tuas ações, tanto para o bem como para o mal, quando tu pensa em fazer para os outros, tu faz muito pouquinho, a maioria fica para contigo mesmo. E através da lei de afinidade, que ela governa o nosso mundo, né, físico, a lei de afinidade, né? Então nós nos ligamos com as pessoas, com as entidades desencarnadas. Os maus estão ligados com os maus e os bens estão com as pessoas de bem estão ligadas com a pessoa de bem. Tu observa que a pessoa quando está desequilibrada, nervosa, ela precisa falar muito e diz pouco, né? Uma pessoa quando está calma, ela fala pouco e diz muito. Observa Jesus,
Jesus pegou toda aquela Bíblia, que é um livro grande, né? E transformou em 2 frases. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Encerra toda a Bíblia em 2 linhas. Então, um espírito evoluído fala pouco e diz muito. O espírito ignorante, brutalizado, fala muito. Fala muito, 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 muito e não diz nada. Porque a energia do mal é do mal e a do bem é do bem. E o mal e a mentira, ela, nesse mundo que nós estamos vivendo, ela se veste com a roupa de verdade. Pode observar hoje, se tu chegar hoje, se tu for analisar o tempo que o Brasil está vivendo hoje, né? É tudo, agora botaram a mentira como fake news, né? Então, se tu vê fake news em tudo que é lado, corre aquilo assim e a verdade vai devagarinho. Lá no final, ela acaba vencendo. E assim como nós, aqueles que estão vivendo o Evangelho de Jesus, às vezes nós somos tirados até por pessoas ignorantes, né? Muito me perguntam para mim, o que tu faz na doutrina espírita? Qual é a tua vantagem? Né? Porque a doutrina espírita, eu além de trabalhar para ela, eu não recebo nada. Eu ajudo a doutrina espírita todos os meses. Se eu for convidado para fazer uma palestra, como eu sou convidado a fazer em Arroio dos Ratos, São Jerônimo, Charqueadas, eu vou com o meu carro, com minha gasolina, com os meus custos. A doutrina espírita não me dá nada. Ela não me banca. Eu tenho que ir, eu sou um trabalhador, eu trabalho para Jesus. Não recebo de nada, nem um cafezinho. Entendeste? No caminho, se eu tiver que me alimentar, a gasolina, o carro, tudo por minha conta. Então a doutrina espírita tem essa maneira diferente de vivenciar. Nós somos trabalhadores para Jesus. É que esse teu trabalho, tu já internalizaste isso, que é o teu dever, né? E quando a gente tem uma missão, a gente tem que cumprir, né? Independente das condições ou não. Tu falaste no intervalo, antes de nós começar, que a gente estava conversando um pouquinho aqui, que há 33 anos, né? Tu vês nessa caminhada. E eu fico te ouvindo, Dalto, e eu tenho certeza que as pessoas também, e fico pensando assim, ó, meu Deus, como é maravilhoso, porque eu já conhecia o Dalto antes, né? Talvez muitos de vocês também. Mas esse lado que ele agora está demonstrando é um privilégio, eu acho que para mim é muito, mas para ele muito maior, porque é uma evolução clara, né, na gente enquanto pessoa. Não que tu não fosse evoluído antes, mas eu vejo assim, ó, que talvez antes de tu perceber tudo isso, tu não pensava dessa forma, claro, né? Porque as pessoas elas veem como primeira necessidade a coisa material, né? A gente vê muitas pessoas dizerem que o medo, né? Hoje é o medo de não conseguir se aposentar mais pela mudança da lei. Vou fazer uma comparação assim bem, pode parecer nada a ver, mas se vocês pensarem um pouquinho tem a ver. E muitas pessoas dizem assim, ó, mas eu me aposentei e eu continuo trabalhando porque eu preciso ter mais um pouquinho, né? O salário da gente diminui, né? Eu já disse essa frase. Não vamos atirar a primeira pedra. Mas por que isso? Porque a gente ainda tem, né, aquela compreensão de que a gente precisa ter o material e ajudar alguém, sempre vai estar precisando do material, só que o dia que a nossa hora chegar, que nós não estivermos mais aqui, nada do material vai nos acompanhar, né? Então a gente precisa dar também, e mais valor ainda, aquilo que nos faz ter uma perspectiva de ascensão espiritual. E eu vejo que a questão da religião, da religiosidade, da crença, da fé, é muito disso. Quando a gente tem um problema na vida, e chega uma fase na vida da gente que a gente começa a ter muitos problemas que até então a gente não tinha, e a gente acaba vencendo todos eles, que se a gente pudesse olhar de fora, a gente estivesse olhando a nossa vida como espectador, a gente, como um filme, a gente ia dizer assim, mas
A Denise não vai vencer essa, agora ela vai rachar. E aí, quando a gente percebe que a gente venceu, né, é porque a gente sabe que a gente tem uma força, né, superior que nos rege, que nos guarda, nos ilumina, nos protege. Caso contrário, eu não vou vencer. Aí eu vou ser daquele tipo de pessoa que só reclama, que caminha atrás do rabo, que busca medicações, que busca terapias, muitas vezes sem sucesso, porque estou fazendo uma enrolaçada aqui para dizer que sim, a fé e a crença de que a matéria não é tudo nos leva a nos transformar, mas isso exige uma série de coisas. Maturidade é uma delas e o sofrimento, às vezes, também. Tu estava fazendo uma colocação, eu estava observando que tu chamou um detalhe que tu falou que a gente tem uns problemas na vida e a gente não tem problema. Nós temos questões para ser resolvidas, porque a vida é como um aluno, como eu te disse que esse mundo aqui é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, Denise, nós somos como um aluno. Né? Um aluno, quando vai no colégio, ele, todos os dias ele tem, não é um problema, ele tem uma questão nova que a professora já tem o conhecimento, voltou, ela vai te dar todos os dias uma lição, né? Ela passa a ser uma questão para te resolver até o momento que tu não entendeu. É desconhecido, então não é um problema, é uma questão que tu tem que resolver. E a nossa vida é assim, é igual, é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, a todos os dias nós temos uma questão para resolver. E essa questão é nos colocado, não é por castigo, como tem muita gente que coloca, nós somos castigados. O que eu fiz para merecer isso aí? Cuidar de uma pessoa doente, né? Um necessitado da família, uma pessoa difícil da gente lidar, sendo da nossa família, sogro, sogra, como a gente gosta de dizer, né? Um irmão, seja lá um tio, seja lá quem for da família, e a gente fica colocando aqui. E nós temos que observar o seguinte, Denise, são questões que Deus nos coloca para a gente evoluir, né? Porque quando nós viemos para cá, para esse mundo, a gente traz uma coisa que todo mundo diz que a gente tem o karma, né? O que é o karma? São a nossa mala de viagem das nossas atitudes de outras vidas, de outras encarnações. Então são questões que nós temos que vêm para acontecer para que a gente vivenciar aquilo. E a gente tem que viver da melhor forma. Né? Não diz assim o Evangelho, não nos diz o que a mão esquerda dá, a direita não fique sabendo. Né? Então, da mesma maneira, todas as questões que tiver que tu viver, tu tem que viver com aceitação. Porque não nasce uma única erva daninha no teu jardim que não seja de sementes que lá estão. Veja como isso é profundo. Então, tudo que te acontece na vida é por amor de Deus. É pelo amor que Deus te deu para que tu vivenciar. E da maneira que tu vai administrar aquilo ali, é uma maneira de tu fazer, como diz os irmãos, a limpeza espiritual no teu perispírito. Entendeu? Então, tudo que nos acontece é pela liberdade, pelo amor que Deus tem em nós. Então, está acontecendo uma erva daninha, não se arranca agora, a gente vivencia aquilo da melhor maneira, aceitar aquilo. E se Deus nos colocou para nós vivermos aquilo, é para nós. Então, vamos auxiliar, vamos administrar aquela situação, que vai ser uma erva daninha que nós vamos tirar. O que vem a ser enfermidade no nosso corpo físico? Todo mundo fica pensando assim, todos nós temos, claro, a gente vem de outras encarnações, que a gente não cuidou devidamente. Né? Como hoje, pessoa, um fumante, a tendência dele no final da vida é ter um problema pulmonar. Né? O alcoolismo é a mesma coisa, né? Tu vem outro problema, né? No intestino, vem na bexiga, vem nos rins. E as pessoas também têm problemas com excesso de remédio, com excesso, todos os excessos. Excesso de preocupações, né? Então, todos eles acarretando essas coisas. Tudo tem um limite. Nós somos os seres criados por Deus que vivemos num mundo que ele é harmônico. Nós não podemos sair fora da harmonia. Nada em excesso e nada faltando.
temos nos nossos limites, né? Então, quando a gente tem nessa... É difícil achar esse equilíbrio. E esse equilíbrio tu só acha a partir do momento em que tu for estudar Jesus e não colocar ele como sendo um rei que gosta de ser bajulado. Jesus não gosta de ser bajulado, né? De tu ficar submisso a ele e nem fazer promessas que tu vai fazer assim, se eu conseguir tal coisa, eu vou daqui a São Jerônimo a pé, caminhando descalço, né? Porque o corpo físico é uma criação divina e ele te deu e tu tem que cuidar dele de uma forma tão bem que não submeta a isso. Que não pode submeter, que se torna pecado, né? Então, agora, se tu fizesse assim, ó, se eu vou conseguir tal objetivo, né, na minha vida, eu vou auxiliar realmente uma pessoa que esteja no final da vida e extremamente necessitado, com uma casa chovendo dentro, uma coisa ou outra, eu vou levar um aconchego para aquele lá, né? Isso é agradável a Deus. E nem precisa tirar foto para postar no Facebook. Eu fiz essa brincadeira porque isso é o sentido da caridade, né? E a doutrina espírita trabalha muito com isso, né? No silêncio. No anonimato. No anonimato. E isso é importante, porque caso contrário é um negócio, é uma barganha que não tem sentido. Se fosse assim, né? Se pudesse, não se compra essas benesses, assim, a gente pratica para ter o retorno. Mas é importante, e o Dalto falando, e a gente que trabalha com pessoas, a gente ouve muitas frases, muitas expressões assim que as pessoas do cotidiano, né, repetem. E isso a gente, agora mesmo eu estava falando e eu pensando aquela coisa assim, que fulana tem o dedo podre, né? Só escolhe companheiro para incomodar, né? Aí tu falou a questão do karma, mas na verdade são coisas que precisam acontecer para que a pessoa evolua, né? Porque é muito mais fácil eu atribuir aquilo a um azar, é como sorte e azar, né? Que também deve seguir essa mesma lógica. Tal pessoa tem sorte, tal pessoa tem azar. Imagina tu carregar um estigma de ser o azarado, né? E as pessoas, quando chegam perto de ti, ao invés de se aproximarem, te repelem. Isso é horrível, isso é a pior das sensações. E nós vamos começar falando sobre isso no outro bloco, guarda aí, porque temos que fazer mais um intervalo. E eu espero que a gente tenha a sorte de contar com vocês aqui para o nosso último bloco. Vamos seguir falando com o Dalto. Seguimos aqui, então, no nosso último bloco, e a gente terminou falando sobre sorte, azar, né? E vamos seguir, né, nessa linha, não com com esse mesmo significado, mas no sentido da palavra do positivo e do negativo, né? A gente precisaria ter a humildade. Eu acho que humildade é a palavra que está muito linkada com essa questão de poder descobrir como eu posso servir, né? Porque a gente não pode ficar alheio. Às vezes tem pessoas que nem toda pessoa tem facilidade de demonstrar e de pedir ajuda, né, Dalto? Muitas vezes pode passar uma ideia equivocada porque é fechada, é orgulhosa, é briguenta, mas muitas vezes não é. São pessoas sofridas que não tiveram a oportunidade de poder ser diferentes. Tu deve lidar muito com isso, assim, quando tu vai fazer as tuas falas, as tuas palestras. Entre as pessoas que estão ali te ouvindo, devem ter aquelas mais receptivas, mais abertas, as outras mais céticas. E tu pode perceber ao longo da tua fala que tu consegue mudar um pouco disso através do entendimento da palavra e da mensagem que tu está passando? Denise, seguida tem pessoas que vêm conversar com a gente e eles acabam abrindo assim a sua alma, né? Que a gente pode dizer isso, porque
há pessoas, às vezes, de 70 anos, 80 anos, que chegam para a gente e dizem assim, Dalto, eu nunca consegui dizer para o meu filho que eu te amo. Porque nós, a gente é uma mistura do que a gente é hoje, do que é do meio que nós vivemos e da onde nós fomos forjados. Porque o pessoal antigamente as coisas não tinha palavras de carinho. Né? Era a conotação de fraqueza, né? Conotação de fraqueza. E hoje não. Hoje está diferentes as coisas, né? E nós estamos sofrendo a influência do meio no mundo de hoje. Hoje a internet é muita comunicação, muita informação, e nós estamos passando por esse meio hoje e nós estamos perdidos. Porque ainda essa semana eu tive em Charqueadas e eu fui fazer uma refeição num restaurante, e aonde eu fui pagar a conta depois na saída e vi ali, tinha uma menina, acho que em torno de 20 anos, e a bala era 40 centavos cada bala. Eu tinha R$2, eu disse para ela, me dá 5 balinhas. 4 vezes 5, 20, R$2, né? E a menina teve que usar uma calculadora. E ela, o tempo todo que eu tive fazendo a refeição, a mãe dela falava com ela estava com o celular na mão. Então, hoje a gente se preocupa, a sociedade não na sua totalidade, mas a maioria hoje estão preocupada em dar os bens para os filhos e estão se despreocupando em preparar os nossos filhos para um mundo competitivo que está vindo cada vez maior. Porque a população está cada vez aumentando mais, né? E nós não estamos tendo a preocupação de preparar o nosso filho para um mundo que está vindo aí, para a nova geração que está vindo. E assim também nós como família. Foi-nos tirado a imagem de Jesus das escolas, né? Hoje as escolas não fazem mais a oração, nós não temos mais o tempo da família unida em fazer as nossas orações junto. Hoje isso aí quase que não existe, né? Estamos esquecendo de Deus nas nossas casas. E isso nós vamos acabar colhendo isso aí. Quando nós nos fragarmos disso, nos darmos conta disso, a nossa família vai estar distanciada. Eu vi uma pesquisa que foi feita agora em Portugal, se as pessoas acreditavam em Jesus. E deu 80 e poucos % ninguém fala em Jesus. Eu não sei, eu tenho no meu, eu tenho um WhatsApp lá que eu tenho da família, dos irmãos espíritas, que ele tinha um repórter fazendo. Então, se tu chegar hoje no meio dessas grandes capitais, as pessoas têm vergonha de falar de espiritualidade, têm vergonha de falar de religião, não sabem falar de Jesus. E tem muitos que não acreditam em Jesus. Infelizmente, o nosso trabalho ainda das igrejas, do centro espírita, está muito aquém daquilo que deveria de ser. Nós não estamos atingindo o nosso objetivo. E por que isso está acontecendo, Dalto? O que fez mudar tanto, na tua opinião? Além dessa questão da modernidade, porque tem que ter algum outro fator, né? Porque a família ela sofreu muitas transformações e configurações também, né, que a gente vê hoje. E a correria do dia a dia, eu acho que ainda a questão do materialismo, né? Que as famílias hoje, muitas vezes, elas não almoçam mais no mesmo horário, né? Elas têm outras... cada um corre para um lado. E não se dão conta disso aí. Mas esse e o filho modernismo acostuma com isso, né? Mas qual o filho que chama a mãe hoje de senhora? Sim. Qual é o filho que dá um beijo na mãe? Né? Nós podemos perguntar para o nosso telespectador que está eles são motivo de piada se fizerem isso, né? Se nós perguntarmos para quem está nos assistindo agora, quando foi a última vez que tu beijou teu pai? Quando foi a última vez que tu agradeceu a ele o esforço que ele fez, que ele deixou de vivenciar para te dar o sustento, para te dar o conforto que ele conseguiu te dar? Quando foi a última vez que tu beijou a tua mãe, tu foi agradecido pelas noites mal dormidas que te cuidou na criação? Né? Para o marido que está com a esposa do lado, quando foi a última vez que tu deu um beijo nela e disse para ela o quão importante ela é na tua vida? Porque nós temos vergonha de viver o amor. Exatamente. Nós não temos humildade para viver o amor.
As pessoas acham que viver o desejo sexual Não, é e a amor. palavra amor também, ela ficou muito fácil de ser dita, né? Ama-se uma pessoa, daqui a pouco já não se ama mais e se ama outra, mas o que é esse amor? E o que é esse, exatamente, o que é esse amor, né? O amor que nós devemos ter pelo outro é saber que o outro é tão imperfeito quanto eu. Para mim, a maior prova de amor é justamente tu tolerar as imperfeições da pessoa que tu ama, porque ela não vai mudar por tua causa. Ela pode se esforçar em te conhecer e saber das coisas que tu gosta, mas é humana. O que é nato dela vai vir à tona. E aí, se tu não ama, tu vai, né, Mas, Denise, banir aquilo da tua vida porque não está te agradando. Mas, Denise, qual é o aluno que vai no colégio que tira 100 em tudo? Né? Qual é o aluno que tira 100 em tudo? Quem na vida acertou em todos os seus negócios? Hein? Que nunca mudou de opinião. E assim é a pessoa que está conosco do lado. Então a gente tem que entender o seguinte: nós não acertamos em tudo. A pessoa que está ao nosso lado não vai acertar em tudo. Então as fraquezas delas, tomara a Deus que seja na onde que a gente é forte, que a gente saiba, então um ajudar o outro naquele momento. E em outros momentos ela vai ser a certa e nós vamos estar errado. Então o casal tem que amar um outro a tal ponto de aceitar ainda as dificuldades que o outro tem naquele detalhe. Porque a nossa vida é feita de milhares de detalhes, né? Então o amor está no tu aceitar o outro conforme o outro é, e sabendo que o outro em algumas coisas vai saber menos que tu, em outras coisas elas sabem mais. Por isso que o casal, quando casa, os dois passam a ser um. Porque tudo que a gente for fazer tem que ser combinado um com o outro, porque a gente até nem sabe, Denise, o dia que a nossa lâmpada vai queimar. É verdade. Né? Antigamente os maridos iam no comércio, eu já tenho 67 anos, eu me lembro que o pessoal usava aqueles cintos de gaúcho, e onde que tinha o lugar de botar o dinheiro. Eles iam pagar uma conta no comércio, virava as costas para a mulher, não sabia a quantidade que ele tinha de dinheiro. Então o chefe da família, quando morria, coitada, ela totalmente perdida. A coitada não sabia o dinheiro que tinha, não sabia os compromissos que tinha para pagar, porque o homem nada falava. E hoje ainda nós estamos com isso. Os casais têm uma quantidade de dinheiro que entra dentro da casa, tanto do marido como da mulher, que hoje geralmente os dois trabalham, mas eles não fazem uma programação junto. Olha, nós estamos aqui, vamos fazer isso, né? Então isso aqui eu preciso para as minhas despesas, que a mulher tem umas despesas diferentes das do homem, e ser tudo combinado, né? Então ainda hoje nós não estamos ainda vivendo como os dois têm que ser um, né? Um aceitando o outro, né, na maneira que o outro é. Esse amor ainda nós não conseguimos ainda vivenciar esse amor que Deus quer que a gente viva, né? Falando nessa questão de amar o difícil, né? Como professora que fui há muito tempo, eu tenho um carinho muito especial pelos alunos que mais me incomodavam. Hoje eu entendo que eu os amava, apesar de tudo que na época, quando a gente é mais nova, né, a gente é muito imediatista, a gente vai conhecendo o ser humano, né, e vou morrer e não vou conhecer totalmente. Mas, enfim, a gente quer respostas muito rápidas, muitas vezes, em termos comportamentais. E a gente não entende, né, que somos um processo, que somos fruto do meio, que somos influência de uma série de coisas. Mas, há um tempo atrás, seguido encontro com meus ex-alunos, inclusive com os que me incomodavam, no sentido dos bagunceiros, que naquela época as bagunças eram bem diferentes das bagunças que vemos hoje, graças a Deus, antes não tinha esses absurdos, mas enfim, e de todos eles que eu encontrei, eu recebi um sorriso, eu recebi um abraço, né? E é tão bom. Então, eles entenderam que no momento em que eu tive que ser mais firme, é também porque eu os amava, né? E às vezes a gente tem medo de ser mais duro
com quem a gente ama e aquela pessoa não compreender a tua intenção, né? Mas o amor é também isso, é dizer não quando é preciso, porque ser permissivo não é sinal de amor também, né? O amor é isso que as mães e os pais de hoje, eles têm que saber que não simplesmente estar comprando os filhos com os bens materiais, né? Ensinar o não. Certa feita, um menino estava com a vida muito perdida e ele ganhava tudo do pai dele. E ele, no colégio, como é normal, né, se apaixonou por uma coleguinha. Só que ele tinha, tudo que ele queria, ele tinha. E a menina disse não para ele. Não quis ele. E ele entrou numa introspecção, né? E ele acabou se desvirtuando da vida, né? Se perdeu, se calou, entrou para um quarto, não quis saber de mais nada na vida, que foi o primeiro não que ele recebeu. Então, o não, toda mãe tinha que ensinar os filhos. O não, que não é possível. Hoje tu chega numa loja, quando uma mãe diz o não para o filho se rola no chão. Né? Então a mãe esqueceu de ensinar o não, porque a vida vai dar a eles muitos não. A vida nos dá muito não. Acredito na vida, que né? até mais nãos do que sims, né? Porque assim, ainda mais agora que eu acho que a palavra previsibilidade não existe muito, né? Cada vez vai ser mais difícil prever as coisas. Então a gente tem que estar aí preparado para encarar o que vier. O de bom e o de não tão bom, já que vimos que o mal não existe. A gente é que potencializa, né? A gente pode... Tanto que o mal não existe, Denise, que tu observa o seguinte, tu está na tua casa e faltou luz, o que acontece? As trevas tomou conta. Se veio a luz... acabou o problema. Acabou as trevas. Então, aonde há luz, não tem treva. Entendeu? As trevas não têm força nenhuma onde tem luz. Então, se tu está bem, se tu está vivenciando o Evangelho, transformando o Evangelho num ser vivente na tua maneira, não tanto de agir, mas lá no início de tudo, Denise, no pensar. No momento que tu pensa, ora pensou, ora pecou. Pensou, criou uma energia. E essa energia é onde que o mundo espiritual precisa. Aqueles espíritos drogados que deixaram a Terra e que continuam vivenciando aqui nesse mundo, que continuam agindo aqui, eles não precisam da droga. Eles precisam da energia que a droga causa no perispírito das pessoas. Tu já notou quando as pessoas começam a fumar, eles começam a fumar 1 cigarro, 2 no dia, daqui a pouco estavam fumando uma carteira, 2 no dia. A pessoa começa a tomar uma bebida, só toma depois das 6 da tarde, daqui a um pouco já começa a tomar antes do almoço, de tarde, depois já começa o dia todo. Toma conta. Começa a tomar conta. Por quê? Porque eles vem a intuição. Vem aquela intuição, vem aquela coisa. E isso Kardec nos alerta muito na doutrina espírita. Não é todo pensamento que nós devemos acreditar. Não é todas as entidades que se aproximam de nós, médiuns, que nós devemos dar ouvido e nem dar passada. E não devemos acreditar em todos os pensamentos que nos vêm à cabeça. Antes devemos ver se é do bem ou não. Então, essa vigilância que nós temos que ter com nós. É onde que foi muito nos alertado, né? Vigiai e orai. Qualquer pensamento que veio na cabeça que não condiz com os ensinamentos de Jesus, a gente deve se recolher e orar para que a oração elimine aquele campo energético que, num momento, nos invadiu a nossa consciência. Para que a gente não perceba que aquela energia coloca. Por que é a doença no nosso corpo físico? São energias que nós temos de outra vida, que nós geramos nesse momento, uma carga de energia negativa e que ela vai preencher o nosso universo igual uma câmera de carro. Coloca muito ar, uma hora vai estourar um determinado lugar. E nós chamamos de enfermidade no corpo físico, né? É o acúmulo de energia negativa. Mas não adianta nós irmos na nossa igreja orar se nós não desarmarmos a nossa maneira do agir e do pensar. Isso é o princípio para tudo, né? A minha ação tem que
ser reta ao meu pensar. Eu não posso pensar uma coisa ou então dizer uma coisa e fazer outra, né? Dalto, para quem está nos assistindo e ficou assim instigado em conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, a gente sabe que há algumas leituras iniciais assim que poderiam servir como elucidativas para tantas questões e até para as pessoas saberem mais um pouco a respeito. A gente está com um pouquinho tempo, mas eu gostaria que rapidamente tu pudesse nos citar algumas leituras que poderiam auxiliar quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. A Sociedade Espírita trabalha ali pertinho da prefeitura, passando a pontezinha, e nós temos reuniões espíritas todas as terças-feiras e quinta-feiras, começa às 20 horas e termina às 20h30. 15 minutos antes, 15 minutos depois, né? Mas quando as pessoas querem conhecer um pouco mais, nós temos lá um dia de estudo que nós apelidamos de escolinha, né? Que na verdade não é uma escolinha, né? Mas para quem quer conhecer a doutrina espírita, tirar todas as suas dúvidas, as suas questões, todas as segundas-feiras. E a doutrina espírita, ela é custo zero. Tu vai lá, tu frequenta, não precisa colaborar com nada, não tem custo nenhum, é totalmente gratuito. Para a gente quiser conhecer a doutrina espírita. Mas quem quer ler em casa, eu aconselho muito o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a pessoa comece por ali. Depois tem as obras básicas de Kardec, né? Onde tem o Livro dos Espíritos, com 1018 perguntas, 1018 respostas. Eu pergunto isso porque daqui a pouco uma pessoa que não teve uma leitura inicial e vai direto para uma obra mais específica pode não entendê-la, talvez, ou não sei se eu estou equivocada no meu pensamento. Se tu vai para uma literatura já, por exemplo, um livro psicografado pelo espírito de alguém. Mas, Denise, imagina assim, tu consegue... Não, tu imagina assim, ó, há 2025 anos atrás, veio um moço na Terra que se chamava-se Jesus e trouxe-nos os ensinamentos. E até hoje nós temos dificuldades ainda de vivenciá-los. E a doutrina espírita vai ser a mesma coisa. Você vai ser um eterno aluno. Eterno aprendiz. Estouramos o tempo, Dalto, ficaria aqui contigo muito mais. Muito obrigada pela tua participação. Muita luz para ti, que tu siga na tua caminhada, na tua missão aqui na Terra, levando a palavra de Deus e os ensinamentos da doutrina espírita, porque isso só vem a tornar nossas vidas cada vez melhores. Muito obrigada.